Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que vou te pegar pela mão, te mostrar qual é o caminho, qual é o passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição. Vamos lá, minhas queridas? Sejam todas muito bem-vindas. Quem aí já se perguntou como eu faço, Paula, para esquecer as lembranças dessa traição? Quem aí já se perguntou isso? Escreva eu aí para mim nos comentários. Deixa eu ver. Quem aí já quis ter essa resposta de R$1 milhão? Como eu faço para esquecer essas lembranças? Quem nunca, né, gente? Quem passou por essa dor sabe como é isso. Então, essa é a pergunta de R$1 milhão. Paula, como é que eu faço para superar a dor da traição e esquecer essas lembranças da minha vida? Vamos lá. Quem vive essa dor da traição sabe que essas lembranças ficam o tempo todo rodeando a sua mente. Sim ou não? Fica ali o tempo todo martelando. Aí você vai chegar num momento que você fala assim, Paula, tem hora que parece que eu tô bem, mas tem hora que parece que volta tudo de novo. Parece que eu não esqueci foi nada dessa traição. Tem alguém aí que se identifica? Vão contando aqui para mim. Tudo que você faz parece que te lembra essa traição. Uma música que você escuta, um lugar onde você vai, um carinho, muitas vezes, que o seu marido faz em você, automaticamente você já pensa, será que fez isso com ela? Será que assim também foi com ela? Né? Eu me lembro que teve uma aluna minha, deixa eu ver quem foi. Peraí. Foi a Tati da T10. A Tati da T10 falava assim, Paula, quanto mais carinhoso meu marido era comigo, mais raiva eu sentia dele. Porque como ele sendo esse marido maravilhoso, ainda assim, ele deu conta de me trair. Não é? E aí, só para vocês seguirem o meu raciocínio. Então, a minha mente vai para esse lugar o tempo todo das lembranças, certo? Logo em seguida, a gente tem um processo que é um mix de sentimentos. Então, eu fico naquela posição assim. Qual é a postura que eu devo tomar agora? Eu devo me calar, guardar isso só para mim ou não? Eu devo ir para cima mesmo, eu devo apontar o dedo na cara mesmo, eu devo jogar tudo na cara dele mesmo, fazer ele sentir a dor que eu estou sentindo. Contem aí para mim. Vão se imaginando nesses lugares, né? Eu sei que tem muitas mulheres que vão acusar, vão querer se vingar, vão querer jogar na cara mesmo. E tem aquelas outras mulheres que vão se calar para não arrumar briga, para não arrumar discussão, achando que daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora. Enfim, esse é um movimento aqui. E aí, qualquer uma das duas posições que eu tome, eu sempre vou ter efeitos, né? Eu vou ter um mix de sentimentos, uma dor no peito, como se você estivesse tendo o seu peito esmagado por um paralelepípedo, sabe? Por um caminhão. Parece que o seu peito, você se sente sem ar, de tanta dor. Bom, e aí, esse mix aí todo de sentimento, você vai para esse lugar. Alguém aí já sentiu isso que eu falei? Essa pedra, esse caminhão aqui em cima do peito, com essa dor que parece que nunca tem fim? Uma falta de ar, uma falta de que caminho que eu vou seguir agora? Eu não sei qual deve ser o meu próximo passo, eu não sei se é isso que eu devo acreditar ou não devo acreditar, né? E aí, gente, toda dor traz consigo comportamentos que a gente não queria ter. Então, por exemplo, esse comportamento de querer jogar na cara, de acusar, ou até mesmo se anular. Qualquer um desses dois comportamentos vai fazer com que a relação vá se distanciando, né? Então, as lembranças estão na minha mente, eu tô com esse mix de sentimentos e os meus posicionamentos são: ou eu me calo e eu aceito tudo, né? Ou vou para um lugar de apontar o dedo, de acusar, de jogar tudo na cara dele, enfim. Esse movimento vai trazendo distanciamento. Quanto mais distanciamento nessa relação, mais a falta do diálogo, mais as discussões, mais as brigas, mais o afastamento emocional. O que eu quero dizer com isso, mulherada? Presta atenção. Eu quero dizer que muitas vezes vocês estão morando debaixo do mesmo teto. Vocês estão morando na mesma casa, vocês estão dormindo na mesma cama, vocês estão tendo intimidade sexual. Só que o afastamento é o afastamento emocional, onde um já não olha, já não se dor do outro, como o outro se sente, né? Então, esse é o afastamento
emocional. E isso pode estar acontecendo mesmo vocês estando casados, mesmo vocês estando dentro da mesma casa. Isso não precisa só acontecer na separação. Quando essas lembranças atormentam e a gente não tem conhecimento, tem esses posicionamentos, né? Seja de acusar, seja de se anular, a gente vai trazendo mais distanciamento, mais desse afastamento emocional aqui. E aí, o que você faz? Você vai acabar alimentando cada vez mais essas lembranças dentro da sua mente. Eu sempre falo que nós somos os nossos próprios inimigos. Quando eu tenho que lidar sozinha com a dor e quando eu tenho que lidar sozinha com a minha mente. Porque a minha mente chama a mente, porque ela mente para mim o tempo todo. Presta atenção, anotem isso. A minha mente chama mente, porque ela mente para mim o tempo todo. E é claro que num caso de traição, essas lembranças vão vir à minha mente. Eu vou lembrar do fato, eu vou lembrar da mensagem, eu vou lembrar das fotos, eu vou lembrar das redes sociais, eu vou lembrar do flagra que eu dei, eu vou lembrar dos áudios que eu ouvi. Isso é um fato, isso aconteceu. Mas o grande vilão de tudo isso é que a minha mente vai olhar para aquilo que foi um fato e também vai criar muitas e muitas coisas. Muitas e muitas coisas. E se eu não entro com um processo de autoconhecimento aqui agora, para interromper esse labirinto da minha mente, eu vou cair nessa armadilha e eu vou adoecer, eu vou enlouquecer. Tem muita mulher aqui que já deve estar nesse lugar de enlouquecimento. Eu me lembro da Paula. Ela falava assim: Paula, eu já era meio louca. Depois dessa traição, eu saí de mim. Eu me perdi, eu não me reconhecia mais das loucuras que eu acabei fazendo. Então, mulher, sim, continuar nesse lugar é enlouquecedor, tá? É um inferno na terra. E isso vai trazer grandes prejuízos para você, para a sua vida, para a sua família. E mais do que isso, continuar assim vai continuar te trazendo mais desconfiança, mais insegurança, mais controle, tá? Aquela vontade de querer saber aonde tá, fazendo o quê, com quem tá e tantas outras coisas. É um ciclo sem fim até que não é meu marido, eu passe por um processo de autoconhecimento que eu consiga parar esse ciclo, que eu me torne muito maior do que a minha mente. Vocês vão entender comigo em todas as aulas aqui. E é lógico que essa dor, essas lembranças, as lembranças intensificam a dor. E elas vão se tornando cada vez maiores dentro de nós. Quando? Eu venho de um casamento aonde eu dizia, né, que eu nunca esperava uma traição desse marido. Eu confiava 100% nele. Quem aí dizia isso? Paula, eu confiava 100% nesse marido. E ele me traiu. Ou quando o seu marido se arrependeu, te pediu perdão, você diz que perdoa, mas agora você está naquele lugar que você não sabe mais no que você acredita. Tudo que ele te fala, você não sabe mais se é verdade, se não é verdade, se ele está falando isso só para te convencer. E aí você fica naquele lugar, será que eu estou fazendo o papel de boba? Será que não? Eu devo realmente acreditar nele e começar, né, uma nova relação? Olha só, olha só. Ou quando você, mulher, deu brecha. Presta atenção no que eu vou dizer, esvazia a tua xícara. Quando você deu brecha para falar com a terceira pessoa. Quando essa terceira pessoa te mandou mensagem, te ligou, você parou para ouvir tudo que ela tinha para te dizer, como se ela fosse uma amiga sua, né? Uma pessoa que quer o seu bem. Tomem muito cuidado. Essa dor, essas lembranças intensificam cada vez mais quando você vai dando brechas. É como se, por exemplo, falar com a terceira pessoa é combustível para manter essa dor acesa dentro de você. E aí tem mulheres que se relacionam com a terceira pessoa, que quer continuar sabendo, quer saber detalhes, quer saber mais coisas, né? De tudo como foi para ficar confrontando o marido. Ei, mulher, se essa mulher quisesse o teu bem, ela nem teria entrado nesse papel de terceira pessoa na sua vida. Então, saiam desse lugar, não sejam inocentes. Essa mulher não é a tua amiga, ok?
Ponto. Que mais? Quando isso intensifica ainda mais quando não é a primeira traição. Paula, ele me traiu a primeira vez, eu perdoei, ele jurou que não ia mais fazer isso, mas agora ele voltou a fazer. Então, essa dor, ela vai se amplificando. Essa dor que já não é fácil, né, de superar, mas é possível, vai se tornando cada vez mais desafiadora, tá? Quando você vai vendo tudo isso. Ou quando você viu uma mensagem no celular, tem mulheres que falam assim. Eu tive várias alunas, a Dani, a Michele, e elas falavam assim: eu vi as mensagens do celular, mas eu achava que era uma traição, mas que a gente ia conseguir resolver. Que a gente. Só da gente sentar, conversar, tentar alinhar os nossos pontos, que ia funcionar. Gente, na boa, não funciona. Paula, mas não é fácil superar a dor da traição. E eu sei que não é fácil. Quem dia era fácil? E, ó, guardem essa frase que nós vamos falar ela durante todo o nosso processo. O que é fácil na nossa vida? Contem para mim. O que é fácil nessa vida, mulherada? Ficar solteira é difícil. Casar é difícil. Ter filho é difícil. Passar pela traição é difícil. Divorciar é difícil. Ficar viúva é difícil. Você vai ter que escolher qual é o difícil que você vai querer encarar. Não tem nada fácil. O que eu estou te dizendo aqui é que é possível. É possível quando você está disponível para superar essa dor, quando você tem conhecimento, quando você tem método, quando você tem passo a passo, quando você tem prática, quando você tem repetição, tá? As mulheres, todas as mulheres que entraram comigo na jornada, que é a minha mentoria fechada de 4 semanas, elas diziam: Paula, é assim, ó, eu não acreditava que era possível superar a dor da traição em 4 semanas, muito menos em 4 semanas. Mas eu estava tão desesperada, eu já não sabia mais o que fazer, que eu vi em você a minha última alternativa para me curar dessa dor. E hoje elas estão nesse movimento, além de superar a dor da traição, as lembranças já não controlam mais essas mulheres. Elas lembram, mas essas lembranças não a controlam mais. Hoje elas estão num outro lugar dentro delas. Esteja ela escolhendo ficar com esse marido ou em uma outra relação. Nada é fácil. Você vai ter que escolher qual é o difícil que você vai querer encarar. Beleza? É muito importante que vocês saibam disso. E essas mulheres que são alunas minhas em diversos lugares do Brasil, do mundo, Portugal. Ai, gente, eu não vou conseguir lembrar de todas. Japão, Dubai, Itália, Colômbia, do Brasil todos. Nós tivemos mulheres de todos os lugares do Brasil. Hoje, elas já superaram a dor da traição e já deram os seus próximos passos, seja para ficar nesse casamento agora de uma forma diferente, ou seja, para sair desse casamento também de uma forma diferente, de uma forma saudável, para que isso tenha menos impacto na vida dos filhos e na saúde mental e emocional dessa mulher também, tá bom? Então, esses são os movimentos aqui, de que não é fácil. Mas eu, nessa aula de hoje, pensei em trazer essa aula de hoje para vocês, para dizer que superar a dor da traição, esquecer as lembranças, não é um passe de mágica. Não é um passe de mágica. E você não vai conseguir essa mágica em uma live. Depois de estar carregando essa dor com você por 1 ano, 6 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos. Não vai. Até profissionais de ajuda precisam de ajuda para superarem a dor da traição. Por isso, eu criei a Mega Maratona para que você tenha acompanhamento profissional, para que você tenha ajuda, para entender quais são esses passos que você precisa dar. Inclusive, para você impedir os erros que muitas mulheres já cometeram e que talvez você esteja cometendo ainda hoje sem saber. A nossa primeira aula, vou dar um spoiler aqui, tá? A nossa primeira aula da Mega Maratona já vai ser falando para você os 7 erros que você deve estar cometendo na hora de tentar superar a dor da traição sozinha. E eu tenho certeza que você vai cair do cavalo. Tipo, nossa, eu nunca imaginei que eu estivesse fazendo isso. E sim, eu estou fazendo isso também. Por isso que a gente não consegue sair desse lugar sozinha, tá bom? Oi, Marina lindona. Tudo bem, querida? Um beijo para ti.
As minhas alunas, gente, sempre estão aqui presentes, falando com vocês da experiência que elas tiveram, daquilo que elas viveram, para mostrar para vocês que sim, é possível superar a dor da traição em 4 semanas e algumas delas até antes disso. Se eu tivesse que falar de um exemplo de uma mulher, eu não teria uma mulher. Eu teria 99% das mulheres que eu atendo dentro da jornada lógica dos relacionamentos e tantas outras mulheres, né, que eu atendo nas minhas redes sociais, querem esquecer as lembranças. Olha só que coisa. Só que pasmem agora, se preparem, tome uma aguinha aí, esvazie a xícara, porque eu vou dizer agora. 99% das mulheres me conhecem vindo com essa crença de querer esquecer as lembranças da traição. Ponto. O que eu vou falar aqui agora é uma das questões. Toda vez que eu estou dizendo que eu quero esquecer uma lembrança, gente, tem como a gente esquecer? Vamos começar do começo. Tem como a gente esquecer alguma coisa? Alguma coisa que seja muito marcante. Esqueci a chave do carro em algum lugar, eu esqueço mesmo. Esqueci onde eu coloquei o meu celular, esqueci mesmo, porque eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e aquilo não é importante para mim. Não é disso que eu estou falando. Fatos marcantes, fatos importantes. Tem como a gente esquecer? Não tem. E por que eu continuo querendo esquecer as lembranças? Essa é uma postura infantil. Essa é uma postura infantil dentro de mim, por falta de ferramentas, por falta de conhecimento, que eu fico brigando comigo mesmo para querer esquecer. Só que quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um processo completamente inverso. Cada vez que eu falo, eu quero esquecer, eu quero esquecer, eu quero esquecer, mais eu fico lembrando, mais a minha mente fica focada naquilo. Então, o que é que eu preciso fazer, Paula, no lugar disso? Quando eu tô nesse lugar infantil de querer esquecer algo que eu sei que é impossível de esquecer, eu estou naquele movimento, igual quando a gente era criança. Vejam aí se alguém já passou por isso. Quando a gente é criança e tem medo de bicho-papão, tem medo de assombração, medo de qualquer coisa, o que a gente faz? A gente cobre a cabeça embaixo do lençol e fica lá, ai meu Deus, vai embora. Vai embora, eu quero dormir, eu não quero lembrar, não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. E aí você começa a suar, não é assim? É exatamente esse movimento que a gente faz com a traição. O contrário disso é quando eu vou para um lugar de mulher adulta, que aqui dentro da jornada nós chamamos de essência em mulher. É quando eu saio desse lugar passivo, eu quero que tire, eu quero que Deus leve essas lembranças, eu não quero lembrar mais. Esse é um lugar passivo. E eu venho para um lugar ativo, de uma mulher adulta, de uma essência em mulher, aonde eu digo, eu não consigo esquecer essas lembranças. Então eu preciso superar essa dor. Eu preciso superar essas lembranças. Eu preciso me tornar uma mulher maior do que essas lembranças, e isso não pode me controlar mais. Isso não pode controlar mais os meus pensamentos, a minha vida, os meus comportamentos, os meus sentimentos e tantas outras coisas. Faz sentido aqui para vocês? Se eu sei que eu não posso esquecer, a menos que eu tenha uma amnésia, né, biológica, química no meu corpo, eu jamais vou esquecer essas lembranças. E se eu sei que eu não vou esquecer essas lembranças, por que eu fico insistindo como caminho esquecer? Então eu preciso vir para aquilo que resolve. E o que é que resolve, Paula? É parar de seguir e começar a enfrentar os seus dragões. É para esse caminho que eu estou te levando. Aí você vai falar assim, Paula, mas depois que eu supero a dor da traição, então eu esqueço, né, essas lembranças? Olha só, mulher, você jamais vai esquecer essas lembranças. Mas você vai começar a viver tantas coisas boas dentro de você, no seu casamento ou fora desse casamento, que essa dor vai se tornando cada vez menor, mais distante. Imagina só, ó, o que acontece depois que a gente supera a dor da traição? Vou pegar aqui uma mulher. Tá vendo? Ela é muito grande, porque eu ainda não superei a dor. Ó. Ela é muito grande, tá vendo, pessoal do YouTube? Mas olha só quando eu vou afastando ela. Quando eu vou ficando cada vez mais distante dessa dor. Olha como ela vai ficando cada vez menorzinha, 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 menorzinha. É isso que acontece quando a gente supera a dor da traição. A gente lembra. Ela tá lá no meu passado, mas ela não tem mais poder sobre mim. Ela não tem mais poder sobre a minha vida,
sobre o meu casamento, sobre a minha relação amorosa, sobre como eu olho meu marido, como eu olho meu casamento, como eu olho para o meu futuro. Faz sentido isso para vocês? Sim, mulherada? Me contem aqui para eu saber se faz sentido para vocês. E isso é o que a gente chama de deixar que essa dor cicatrize. Então, é a mesma coisa de um machucado. Eu olho para ele. Quem aí nunca teve uma cicatriz, gente? Um corte, uma parte do corpo que quebrou. Todo mundo teve. Hoje está cicatrizado, está fechado. Eu lembro daquele fato. Eu lembro de quando eu caí. Eu lembro de quando eu me machuquei. Mas aquilo não me dói mais. Aquela ferida não dói mais. Então, pare, imagine vocês com uma ferida aberta e dizendo assim, eu quero esquecer. Imagine vocês querendo esquecer aqui, ó, na cara de vocês, o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não vai esquecer. Não vai, porque está se fazendo presente. O processo é exatamente o contrário. E por isso que é tão difícil falar nas redes abertas. Porque todo mundo está fazendo o efeito manada, querendo fazer o que todo mundo faz, tentando esquecer. Não vai funcionar. Paula, então, o que eu estou fazendo de errado? Recapitulando, o que eu estou fazendo de errado? Estou brigando com a minha mente, que mente para mim o tempo todo. E quanto mais eu brigo com a minha mente, mais eu caio na armadilha, mais eu caio dentro de um labirinto e eu não consigo sair dele. E se eu não consigo sair de dentro desse labirinto, o que é que está acontecendo? Eu fico presa, eu fico amarrada ali. E isso me adoece. Então, o que eu faço, Paulo? O que eu devo fazer? Qual é o jeito certo, então, que a gente precisa fazer para superar essa dor e para se tornar maior do que a dor da traição, superar essas lembranças? Ó, eu trouxe aqui para vocês hoje três passos que a gente precisa fazer. O primeiro é que muita mulher não faz. Sabe o que é? Esvazia a xícara. Evitar saber os detalhes dessa traição. Muita gente aqui já falou, ai, ferrou. Já ferrou. Porque eu fui atrás, eu quis saber, eu quis contestar, eu liguei, eu fui no serviço da terceira pessoa, eu mandei mensagem, eu quebrei tudo, eu queria saber de tudo. Enfim. Fez o que fez. Para agora. Antes você não sabia, agora você sabe. Então, pare de buscar detalhes dessa traição. Combinado? Podemos fazer um acordo de gente grande aqui? Parem de buscar os detalhes dessa traição. Por quê? A traição aconteceu. Pum. Fato. Fato. Nada vai mudar isso. Desse marido, desse casamento. E quando aqui dentro da jornada nós temos o 3, 2 e 3, que nós fazemos a limpeza desses filtros. E se quanto mais você alimenta os detalhes, maior vai ser o seu trabalho na hora de ter que fazer a limpeza desses filtros. Então, tarefa de casa. Pare de buscar os detalhes dessa traição agora. Fechou? Ponto 1. Ponto 2 que vocês vão fazer agora. A partir de hoje, passem a cuidar da pessoa mais importante desse mundo. Você. Você vai precisar de um tempo para você olhar para o seu corpo, para as coisas que você. Muitas mulheres que eu atendo deixaram de viver a sua vida por esse casamento, por esse marido. Abriram mão de coisas que elas gostavam de fazer, porque o marido não gostava, porque o marido isso, porque o marido aquilo. E elas acabam se sentindo cada vez piores, com a autoestima cada vez menor. Pensam assim, eu abri mão de tanta coisa, né, para não desagradar, para ficar ao lado desse marido, para ficar com ele, e olha só o que eu ganhei, olha só o que eu recebi. Então, esse é o momento, e isso, gente, isso não é egoísmo, tá? Cuidar da gente em primeiro lugar não é egoísmo. Egoísmo é só cuidar da gente. Mas quando a gente se cuida, quando a gente se cura primeiro, a gente se torna uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, a gente vive uma vida melhor. Então, eu quero que hoje, gente, segunda-feira, é um excelente dia. O que hoje eu posso fazer por mim? Tem gente que parou de fazer atividade física, tem gente que parou de olhar para a alimentação, tem gente que parou com as leituras que tanto gosta, parou de caminhar, parou com tantas coisas. Então, esse é o momento agora da gente resgatar a nossa individualidade.
é um momento que a gente precisa olhar para nós. Se a gente não se amar, se a gente não se tornar a nossa melhor companhia, como que a gente vai querer ser amada por outra pessoa? Como que a gente quer ser a primeira pessoa na vida de alguém? Então, para tudo que vocês estão fazendo. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Veja o quanto isso vai fazendo sentido para vocês. Ai, Paula, mas eu já comecei a fazer isso, então faça mais. Inove, se desafie. Saia desse lugar de rotina. Ah, eu já malho. Mesmo assim, ele me traiu. Faça outra coisa. A questão, então, não está na malhação, é outra coisa. Pode ser isso. Tem mulheres que deixaram de se arrumar porque o marido não gostava de passar batom, porque o marido. Tinha gente, que nem pintava mais o cabelo. A Michelle, a minha aluna, ela nem fazia mais a unha de tanta ansiedade que ela tinha. Ela não tinha nem unha para fazer unha. Parem de continuar jogando toda a energia da vida de vocês para o seu marido, para a terceira pessoa, para a traição, e dediquem esse tempo para vocês. Esse é o seu compromisso com você. Não é comigo, é com você, tá? E o primeiro movimento que você vai começar a fazer, vai olhar para isso, vai chegar em casa, vai olhar para o seu guarda-roupa, vai tirar tudo de lá que não presta, tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que não te representa mais. Faça um saco, doe para quem precisa, sabe? Você precisa fazer esse movimento fora para você também sentir essa leveza dentro. É muito importante. Por quê? A forma como a gente vê o mundo dentro da gente é a forma como a gente vê o mundo aqui fora também. Então, se a gente não curar esse nosso lado dentro, eu jamais vou conseguir curar a minha relação, tá? Mais uma coisa que vocês precisam aprender aqui, que é exatamente isso. Eu não vou conseguir mudar o outro, eu só posso começar a mudar a mim mesma, beleza? E por último, porém, não menos importante, muito pelo contrário, é pensamento no presente. O que isso quer dizer? Lembra que no começo da nossa aula eu disse para vocês que a nossa mente mente para a gente o tempo todo? Vocês lembram disso? Então, se eu deixar a minha mente vagando por aí, ela vai querer se alimentar de imaginação. Então, meu marido às vezes está falando tudo certo, ele está fazendo tudo certinho, mas a minha mente diz: será? Será que é verdade? Será que não é? Então, a nossa mente, se você der poder, gente, presta atenção. Se você der poder para sua mente, a sua mente vai criar muitos dragões. E aí não tem solução. Porque você não vai estar lidando com a causa raiz, você está lidando com a sua própria imaginação. E olha o tamanho do problema, tá? Quando a gente fala sobre essa questão de olhar para nós, de cuidar de nós temos um pilar lá dentro da jornada lógica dos relacionamentos, da minha mentoria, que nós só olhamos para isso. No pilar 1, nós trabalhamos todo o nosso processo de desconstrução. Nós nos viramos do avesso. Nós ficamos despidas das máscaras que nós criamos sobre nós. É um pilar, assim, muito mágico. Tem mulheres que falam assim: Paula, eu superei a dor da traição na primeira semana. Na primeira semana que eu vivi aquele primeiro pilar, aonde eu me reencontrei comigo mesmo. Gente, é um movimento muito bonito. Só quem vive pode dizer, tá? E aí, quando eu falo de mantenha a sua mente no presente, a sua mente vai vagar. Então, imagina aí que você tem um bichinho de estimação. E você solta ele. Você solta ele. Ele nunca teve adestramento, ele não tem coleira, você simplesmente solta. O que acontece com esse cachorro, gente? Ele some pelo mundo. Ele some, ele vagueia. Quando nós passamos por um processo de autoconhecimento, nós, aqui dentro da jornada, temos o pilar 2, que nós entendemos exatamente como a minha mente funciona, como a mente do meu marido funciona. Eu entendo como a mente dele funciona, como a minha mente funciona, e tudo aquilo que nos aproxima e tudo aquilo que nos afasta. Então, eu saio desse lugar de deixar que a minha mente fica vagando. Será que ele está mentindo para mim? Será que agora ele está falando verdade? Não! Agora eu tenho ferramentas para saber exatamente o que é que está acontecendo na minha relação. O que é que está acontecendo com a minha mente? Opa, minha mente está mentindo para mim? Não vou deixar, não. Agora eu tenho conhecimento, agora eu tenho ferramenta para lidar com isso. Agora, quando você não tem, a sua mente ganha um tamanho gigante que ela não poderia ter contra você. É muito bom quando a gente tem a nossa mente a nosso favor e não contra nós. E aqui dentro, no quarto pilar, a gente fala muito sobre isso, sobre a questão das energias e sobre como criar a sua própria realidade com base nos seus pensamentos, mas aqueles pensamentos que te ajudam
aqueles pensamentos que florescem e não os pensamentos que te adoecem, tá? Por que é tão importante esse pensamento no presente, mulherada? Porque se eu mantenho meu pensamento no passado, uma grande tendência é que você caia em depressão. Talvez muitas mulheres aqui já estejam passando por esse momento de dor, dessa depressão. Lembrando que a depressão, ela pode ser uma depressão leve, mas ela também pode ser uma depressão grave. E quando eu falo de depressão, não é só aquela depressão que quer ficar no quarto escuro em cima da cama, não. Existem vários movimentos de depressão, inclusive no estímulo de muita compra, no estímulo de não querer ficar em casa, no estímulo de sempre querer estar fazendo alguma coisa com alguém, porque ela não quer parar para pensar na vida dela, na caca de vida que ela está vivendo. Então, tomem muito cuidado com isso, tá bom? E se eu também não estou no passado, não estou no presente, mas a minha mente está no futuro. E agora? O que vai ser da nossa vida? O que vai ser do nosso casamento? Será que eu vou estar casada daqui 5 anos? Como que vai ser, né, com os nossos filhos? Isso vai te gerar muita ansiedade. Muita gente aqui já deve estar passando por esse movimento de ansiedade. Só quem tem uma crise ansiosa sabe do que eu estou falando. Sabe da dor que é viver uma crise de ansiedade quando ninguém ao seu lado sabe lidar com isso. Quando você tem que lidar com críticas de outras pessoas, dizendo que isso é frescura, tanto a depressão como a ansiedade. Quando você quer sair dessa crise, você não consegue. Quando você diz que não quer passar por isso de novo, mas é mais forte do que você. Então, esse é o primeiro movimento que você deve fazer agora. Se manter no presente, fazer algo por você, cuidar de você. Todo o seu olhar deve estar para você. Primeiro você se cura, para depois você curar a sua relação. E aí, o que vocês levam dessa aula de hoje? Eu quero que vocês escrevam para mim nos comentários o que foi que nessa aula mais te tocou. Algo que doeu ou algo que você aprendeu e que você vai começar a fazer a partir de agora, tá? Eu quero sempre ouvir vocês, porque é com base naquilo que vocês vão me respondendo, vão comentando aqui abaixo das aulas, porque eu não consigo ler todos os comentários, que eu vou trazendo as próximas aulas, com conteúdos que vão realmente te ajudar quando você chegar naquela mega maratona que eu criei com tanto carinho e amor para vocês. Tá bom? O que vocês levam dessa aula de hoje? Uma palavra, escreva aí para mim. É isso aí, mulheres. Gratidão pela companhia de vocês. Espero que tenha valido a pena para vocês, assim como valeu para mim. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.